Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para celebrar a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, iluminando a nossa vida e nos ajudando a poder então redirecionar toda a nossa caminhada para podermos trilhar sempre os caminhos do Senhor. Hoje, nesse dia 8 de dezembro de 2017, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E convido então você a tomar comigo o texto proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontrastes graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que celebramos então hoje, em comunhão com toda a igreja, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Maria, então, que é preservada e é concebida sem o pecado original. Essa verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltar a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura que os anjos. Já a Igreja Ocidental, que sempre muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Lá no ano de 1304, o Papa Bento XI, ele reúne então em uma universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia, que busca então terminar questões para a escola sobre a Imaculada Conceição de Maria. E foi justamente o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus então preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho, e isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor, de fato, a preservou antecipando-lhe os frutos da redenção do Cristo. Rapidamente, então, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe, Santana, foi introduzido no calendário romano. A própria Virgem Maria apareceu lá no ano de 1830 a Santa Catarina de Laboré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Já no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio XI, ou melhor dizendo, Pio IX, ele então, com toda a igreja, reconhece oficialmente e declara solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. E também a própria Virgem Maria, lá na aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática de fé
dizendo então a Santa Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Portanto, queridos amados irmãos, hoje com toda a Igreja, nós somos convidados a refletir sobre aquele que é o mal que adentra a história da humanidade. Da onde veio esse mal? E é interessante nós percebemos que vários filósofos, então, se empenharam, se dedicaram no estudo sobre a origem do mal. E é interessante nós percebemos que a palavra de Deus nos ajuda a poder compreender como teve origem, então, o mal na história da humanidade. Se tudo que Deus, então, criou era bom, da onde surgiu o mal? A primeira leitura de hoje, extraída do livro do Gênesis, nos ajuda nessa nossa reflexão. Depois, então, que Adão comeu o fruto da árvore, o Senhor chamou, então, onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. E Deus, então, logo percebe que ele havia comido da árvore, a qual Deus havia proibido. E assim, então, tem origem o mal na história da humanidade. Diante dessa atitude de Adão, os nossos primeiros pais, que romperam essa comunhão com Deus e são aí então expulsos do paraíso. Mas aqui, queridos amados irmãos, o autor não está preocupado em narrar, atribuir a culpa a um ser, embora o ser humano sempre tenha querido atribuir a culpa a outro, nunca assumindo o seu erro. Foi assim, e nós ouvimos isso no relato da primeira leitura, porque Deus pergunta para Adão, Adão então vai culpar a mulher, foi a mulher que o Senhor então me colocou ao lado. E a mulher, por sua vez, vai atribuir a culpa à serpente. Então é preciso, de fato, saber que o mal, ele está aí, quando nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós, então, escolhemos seguir os nossos próprios interesses, os nossos próprios pensamentos. E assim, então, adentra o mal à história da humanidade. Porque Deus sempre quis que o homem, então, mantesse, estabelecesse a comunhão com Ele, ou seja, simbolizado, representado aí por esse paraíso. Deus sempre quis habitar junto com o ser humano. Mas o ser humano deixou que a autossuficiência, o orgulho, a soberba, inflasse o seu ego, rompendo assim, então, a comunhão com Deus. E aqui, então, o autor do livro do Gênesis não está preocupado em narrar quem foi, mas como se deu a introdução do mal na história da humanidade. E, consequentemente, o pecado. E com o pecado, a morte. E assim, então, meus amados, nós podemos perceber que também nós, muitas vezes, deixamos de trilhar os caminhos do Senhor, buscando seguir os nossos próprios interesses. E assim, então, estamos pecando, porque estamos desobedecendo a Deus. Estamos nos afastando daquilo que é a proposta de Deus, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude, assim como nossos primeiros pais no paraíso. Então é muito fácil hoje nós então atribuímos a culpa a fulano, a cicrano, mas não olhamos para dentro de nós e percebemos que nós também temos esse tipo de atitude. E ao celebrar então essa solenidade da Imaculada Conceição de Maria, nós podemos então ver o modelo, o exemplo de fidelidade a Deus. O Evangelho de hoje, a qual nós acabamos de ouvir então, Lucas narra para nós como se deu a manifestação de Deus na vida de Maria. E Maria estava ali, toda tranquila, já prometida a José em casamento. E é interessante nós compreendemos que o casamento na cultura judaica se dava em dois momentos. Aquele chamado de esponsais, onde então a mulher era prometida ao homem, e ele passava um bom tempo até a consumação do casamento, ou seja, ao matrimônio celebrado em si. E Maria estava prometida, estava ainda no esponsal, não estava coabitando ainda com José. E é justamente nesse momento que Deus intervém a história da humanidade, e principalmente a vida de Maria, onde ele vai ao encontro lhe trazendo uma proposta para que ela seja a mãe do Salvador. E não sei você, meu querido amado irmão, mas eu, se fosse confiar a missão a alguém, iria confiar a alguém
que fosse da minha confiança, alguém que eu tivesse ali plena certeza de que iria honrar com aquele compromisso e que é uma pessoa de bem. Agora, se nós que somos falhos, somos limitados, somos pecadores, pensamos dessa forma, imagine Deus. Preparou desde o ventre de Santana para que Maria pudesse assumir essa missão. Mas olha que interessante, ele não impôs. Ele então oferta essa missão a Maria, faz a proposta. E Maria, ela então diz o seu sim generoso. Ela acolhe, mesmo diante das suas dúvidas, porque ela questiona: como vai acontecer isso se eu não conheço o homem? E aí o anjo então vai dizer: o Espírito do Senhor virá sobre ti, te envolverá, tu gerarás a luz, dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Deus salva. Então, meus queridos amados irmãos, Deus intervém na história da humanidade através de uma mulher toda pura, preservada do pecado. Porque somente assim uma pessoa toda pura, toda santa, poderia levar adiante a missão de poder ser mãe daquele que então foi e é o Redentor da humanidade. E Maria disse, então: faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, eu creio, eu confio, eu acredito, eu deixo o Senhor conduzir a minha vida, diferente dos nossos primeiros pais no paraíso, que quiseram eles mesmos conduzir seu próprio passo, os seus caminhos. E assim então, nós somos chamados, a exemplo de Maria, a cantar ao Senhor Deus um canto novo, porque Deus, Ele opera em nós maravilhas. Assim como Maria, então, profere aquele belíssimo cântico do Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então somos chamados a cantar, a proclamar as maravilhas de Deus, que operou maravilhas na vida de Maria e também quer operar maravilhas na vida de cada um de nós. Porque Deus tem um projeto também para a minha, para a sua, para a nossa vida. É o que diz hoje a segunda leitura na carta aos Efésios. Nós temos então Paulo, que escreve à comunidade de Éfeso, e vai então iniciar essa segunda leitura de hoje com um belíssimo hino de ação de graças, onde então ele vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. E em Cristo, queridos amados irmãos, todos nós então também somos chamados a poder vencer o pecado que muitas vezes insiste em prevalecer, em reinar em nossas vidas. Nós que em Cristo nos tornamos também filhos, filhos adotivos. Nos tornamos filhos no Filho. E assim então somos chamados por Deus à santidade. Mas para que isso aconteça é preciso vencer o pecado. Esse grande vilão que rompe a comunhão nossa com Deus. E assim então, acolhendo essa proposta que Deus tem para cada um de nós, nós poderemos então vencer o pecado, poderemos alcançar a santidade, mas na nossa luta cotidiana, porque há aquele conflito dentro de cada um de nós. Porque o nosso espírito, ele quer fazer algo, o nosso corpo é outra. É a eterna luta entre o bem e o mal, que muitas vezes habita dentro de cada um de nós. E que muitas vezes a tentação da carne, ela vence em nós. Então é preciso nos fortalecer através da oração, da Eucaristia, através da leitura da palavra. São essas atitudes que vai nos fortalecendo e nos ajudando a poder então criar forças em nós. E vamos vencendo o pecado em nossas vidas. Para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos também nós alcançar aquela que é a vontade de Deus para cada um de nós, que é também a nossa santidade. Que nós possamos então, a exemplo de Maria Santíssima, toda pura, toda santa, possamos então reorientar a nossa vida para a vontade de Deus. Que nós deixemos então o Senhor conduzir a nossa vida, para que nós possamos vencer os nossos desejos e assim possamos alcançar a santidade, vencendo o pecado. Podemos então ali também vencer todas as nossas limitações, fraquezas, angústias, tudo aquilo que são valores contrários à vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Que Maria Santíssima nos ajude, interceda por cada um de nós e que o Cristo
Senhor, seja a nossa força e o Espírito Santo nos conduza sempre nos caminhos do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. E que alegria poder estarmos aí cada vez mais crescendo a altura, a estatura da palavra. E essa é a proposta desse canal. Que nós possamos nos alimentar dessa mesma palavra e possamos também nós vencer o pecado em nossa vida. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, a Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Espero por você.